Que Jesus abençoe nosso estudo. Hoje não vai ter mistério muito profundo. Hoje eu fiquei pensando em falar uma coisa que edifique, que dê doutrina à igreja. Porque estamos vivendo momentos fantásticos aí fora hoje, né? Muita festa, colorido do carnaval, as pessoas aí se esbaldando. E eu fico pensando, onde está Deus em tudo isso, né? Na turma. Então, eu fico pensando o seguinte, um cego, como é que ele vai acreditar que existe lua se ele nunca enxergou a lua? Ele enxerga pela fé. Você fala assim para o cego, existe lua, ela é redonda, às vezes ela está prateada, às vezes ela está vermelha, ele é mesmo, imagino, mas ele só imagina, ele nunca viu nem viu o sol, nem viu as estrelas, ele crê pela fé, mesmo sendo cego, e mesmo não sendo crente, ele é obrigado a crer, para entender que existe um mundo com estrelas, com o universo e tudo mais. Então eu fico pensando, o cego, ele é obrigado a imaginar tudo que existe, que se fala para ele. Poxa vida, no mundo espiritual é a mesma coisa. Você não enxerga o mundo espiritual, mas ele existe. Ele existe mais certo do que o sol e a lua para o cego. Paulo fala que as coisas que não se veem são eternas, são verdadeiras. Lá em 2 Coríntios 4,18. Então, queridos, eu vou falar sobre os olhos. Hoje, nós vamos falar sobre os olhos. Tudo que diz respeito a uma olhadinha aqui, outra olhadinha ali, o que pode mudar a vida do indivíduo com os olhos, né? E aliás, falar nisso, os olhos influenciam tanto assim a vida da pessoa. Fiquei pensando nesse assunto, falei, nossa, o olhar, sabe que quem olha toca, né? Quando você fica olhando um carro, cobiçando o carro de uma pessoa, fica, o que a pessoa fala? Tira o olho daí, não é isso? Que tira esse olho gordo aí, porque o olho toca. Então, uma coisa é olhar, outra coisa é ver. O ver é uma coisa mais profunda, né? Olhar na Bíblia tem vários sentidos. Tem olhar de ver e olhar também de entender. A Bíblia fala que os olhos dos sábios estão na sua cabeça. Eclesiastes 2:14. Abra lá. Quem está me assistindo em casa, desliga o carnaval, é sempre a mesma bobeira. O fio dental é o mesmo, filho, não muda nada. Vamos ver coisas profundas, eternas, que trazem para a tua vida bênçãos, mudança de vida, né? Eclesiastes 2:14 diz assim, os olhos do sábio estão na sua cabeça. Então, olhos aqui não são olhos literais, são olhos de entendimento. O olho do sábio está aqui, ó. Então, com meus olhos eu entendo isso ou aquilo, entende? Interessante. Ó, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então, aquele que não tem entendimento, está em trevas, segundo Deus. Então, a pessoa está em trevas, não é ser cega aqui, é ser cega aqui. Aquele que não enxerga o mundo espiritual, ele não está cego aqui, ele está cego no entendimento, na cabeça, no cérebro, na sua consciência. Está escrito aqui. Olha aqui, ó. Agora, um texto do Novo Testamento que colabora com isso, que confirma isso, está em Efésios, capítulo 1, 18, abra lá. Diga glória a Jesus. Olha aí, hoje pastor Marcelo, que honra, estou até tremendo diante do pastor Marcelo. Meu Deus, que santo de Deus, é muita santidade junta. O senhor faz a obra todo dia, uma bênção. Efésios 1, 18, olha só, queridos. O que Paulo fala? Ele ora para quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então Paulo fala o seguinte, Deus ilumina, clarifica, esclarece o entendimento dessas pessoas, desses amigos, desses irmãos. Então, olhos do entendimento. Então, iluminar os olhos não é iluminar esse olho, é iluminar aqui. De repente você fala, isso, cai a ficha. Entendi. Então Jesus morreu por mim, para eu não precisar pagar meus pecados, ele já pagou. Agora começa a entender, começa a entender, o entendimento começa a ficar claro, começa a ter nexo. Isso é iluminar os olhos do entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, porque só pela fé e
pelo entendimento, pela imaginação, você pode, vamos dizer assim, antever, você pode suspeitar, você pode, como é que eu vou dizer, imaginar o que tem no futuro. A Bíblia fala que não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é essa vida efêmera que vivemos, com dores no ombro, dor nas costas, dói joelho, dói tudo. Não é assim? Usa óculos, aí, nós somos limitados. Temos olhos, mas quer dizer, esse mundo, a Bíblia fala, Jesus fala, João 6, a carne para nada aproveita, o espírito que dá vida é o que vivifica. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, o que nós esperamos é no futuro a vida eterna. Pastor, existe isso? Existe. E é um médico falando. Tem gente que... Isso é coisa de religioso. Não brinque com isso. É verdade. O que você semear nessa vida, vai colher na vida eterna. Então, poucos anos neste mundo determinam um futuro eterno. É muito sério. Eu já tinha falado isso no domingo, no nosso culto. Mas, então, sobre os olhos, sobre o que nós vemos, é importante entendermos que o que entra para essa vista ilumina o corpo. Está lá em Mateus, capítulo 6. Vocês estão com a Bíblia aí, Vanessa, né? Isso, Vanessa, que cristão tem que andar com a Bíblia. É isso mesmo, Vanessa, falei que você era crente típica. Olha aí, o que eu falei? Mateus, capítulo 6, esse texto é bom. Olha aí, glória a Jesus. Mateus 6, 22. Olha só que coisa linda. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E olho aqui não é só esse olho aqui, é o olho do entendimento. Porque eu olho e aí a coisa é projetada lá dentro. Então, se o teu olho for bom, não é que o olho é bom, o entendimento, a consciência, o pensamento é bom, o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o que é o olho mau? É que ele tem uma conjuntivite, o olho está mau. Não, isso é física. Eu estou falando da parte espiritual. Olhos maus é entendimento mau, pensamentos malignos, né? Se o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso, será cheio de trevas. Se, portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, disse Jesus. Então, o olho é muito importante. E por isso que eu digo que tudo começa com uma olhadinha. Primeiro, 3 pontos eu quero abordar. Nossos sentimentos e nossas sensações mudam conforme o olho. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Nossos interesses podem mudar, mesmo sendo pessoas firmes. Pessoas de grandes atribuições podem, por causa do olho, mudar seus interesses. E terceiro, qual é a nossa visão dessas coisas? Vamos ver. Primeiro, sentimentos e sensações. Eu tenho um exemplo clássico na palavra de que o olho muda o seu sentimento, as sensações. Olha só Davi em 2 Samuel, capítulo 11. Davi, quem sabe, era o rei de Israel, estava tudo muito bem, né? Israel estava pelejando a batalha lá contra os filhos de Amon, os amonitas, e todo o exército de Israel estava na guerra. Mas Davi resolveu ficar onde? Em casa, descansando, tadinho, estava cansado demais. Davizinho estava cansado. Não quis guerrear, o Davi ficou em casa. Aí ele levantou que hora? 6 da manhã para orar? Não, levantou à tarde, olha aqui, ó. Vamos ler lá. Capítulo 11 de 2 Samuel, verso 2. E aconteceu a hora da tarde, olha só que hora ele estava levantando, gente, que Davi se levantou do seu leito, mau exemplo. Olha aqui, ó. E andava passeando no terraço da casa. Cabeça o quê? Vazia, passeando, sem fazer nada. Nunca fique assim que você vai cair. Olha aqui, ó. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho. A mulher estava pelada do outro lado, tomando banho, coitada. E ele viu do terraço, deu para enxergar de longe. Então ele viu. Se ele não tivesse visto, não teria sido destruída a sua família. Uma olhada mudou a vida de Davi. Filho matou filho, filho cobiçou e acabou com ela, tirou a virgindade da irmã, destruiu tudo destruído. Mudou o curso de Israel por causa de uma olhada. Viu
do terraço a uma mulher. Olha que verso 2, que estava se lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Ele falou, ele fez assim, ó. Davi fez assim, lá lá, eu aqui, a turma guerreando, estou sozinho. Então muitos crentes falam, eu estou sozinho, ninguém está vendo. Vou ligar a televisão, vou ligar agora lá no Hotmax de Satanás. Vou ligar lá na internet do que não presta. É assim que acontece hoje. Os Davis do tempo atual. Vocês não, porque se vocês fossem assim, vocês não estariam aqui, vocês são todos santos de Deus. Todos, mas lá e fora é assim. É por isso que até hoje o comandante do exército de Israel vai na frente, por causa dessa história. É essa história. Isso é verdade. Isso trouxe... O que mais morre em Israel são os oficiais, porque eles sempre têm que ir na frente do exército. Então, por causa desse problema. É o que ele falou, porque depois, por causa disso que aconteceu, Davi mandou, olha só, Davi mandou trazer a mulher, falou, traz essa moça aí. Quem é essa moça? A esposa do Urias, o Eteu, que estava guerreando, o marido dela estava guerreando, traz aqui. Ele não quer nem saber quem é. Quando a pessoa, por causa dos olhos, fica atraída por um desejo, ela fica cega. Não quer saber. Não quero nem saber se é o Urias, se ele está firme, se ele não está firme, quem é. Ele quis a moça. E ele trouxe a moça e se deitou com ela. Olha aqui, ó. Então Davi mandou, verso 4, mandou mensageiros a trazê-la, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e ela já se tinha purificado da sua imundícia. O que significa isso? Já tinha passado a época da menstruação. Quando uma mulher fica depois da menstruação, o que vem? Quem sabe de biologia sabe, vem período fértil. Por isso que a Bíblia deu essa dica aqui, ó. Ela tinha acabado essa purificação, entra na fertilidade. Se a mulher tem uma semana de menstruação, no 8º, 9º dia já pode engravidar. Então Davi já entrou bem nessa aqui, no caso, né? Olha aqui, ó. E a mulher concebeu, verso 5, e enviou e fê-lo saber a Davi e disse, grávida estou, que é pejada na segunda palavra. Pronto, aí ele falou assim, bom, já que está grávida, ele teve uma ideia, porque a pessoa quando ela erra, ela quer o quê? Fechar o cerco para combater o erro. Ele falou, traz o marido dela para ficar com ela. Na época não tinha DNA, né? Aí trouxe o Urias, mas o Urias era tão sério, era mais crente que Davi, falou assim, não vou deitar com a minha mulher. Ele trouxe o primeiro rapaz, falou assim, escuta, vai descansar que você está muito cansado da guerra, vai para sua casa, fica 2, 3 dias lá, depois a gente vê. Não, meu rei, todo o exército está em guerra, os teus servos estão aí fora, eu vou ficar com eles aqui na porta do reino, não vou sair. Ele falou, não é possível. Aí o cara não sai, então vou encher de vinho. Aí ele vai. Pegou, falou, vem cá, vamos sentar, vamos comer comigo. Encheu de vinho o Urias. Ele ficou bêbado, mas mesmo bêbado, ele era mais crente que Davi. O que aconteceu com Urias? Olha, se Urias não for para o céu, não sei, viu, Marcelo? Não sei. Porque o homem falou, não vou me deitar com a minha esposa. Eu quero ser fiel ao rei, ao Deus de Israel. Não vou me deitar com a minha mulher. Ele não saiu de lá do reino. Aí ele falou, essa não vai sair. Depois de 3 dias, ele falou, não vai sair. Aí ele chamou, escreveu uma carta e falou assim, olha, você vai entregar na mão de Joabe. O Joabe era o chefe do exército. Falou assim, entrega na mão de Joabe. E estava escrito assim na carta, coloca Urias na frente de batalha, no mais cerrado da guerra, na ponta de lança, onde só vão os maiores guerreiros, desbravando a guerra, o exército, a artilharia, a infantaria da guerra. Mandou ele na primeira posição. E lógico, na hora de entrar lá contra os amonitas, ele foi, o pessoal atirou flecha lá de cima, depois vocês leem aí, e ele morreu, Urias, o Eteu. Aí, lógico, veio a notícia, ó, morreu muitos guardas, inclusive o Urias. Ele falou, tudo bem. Fê-lo saber a mulher, falou, agora você vem morar comigo aqui. E trouxe a Betseba, né? Aí você já sabe o resto, né? O profeta Natã falou assim, escuta Davi, tem uma coisa para te falar. Ele já tinha até esquecido, falou, pô, não profeta, o que aconteceu? Havia uma pessoa aqui, um pequeno camponês aí do reino, ele era pequenininho, ele, coitadinho, pobrezinho, só tinha uma cabritinha que ele cuidava para ele. Aí veio um senhor que tinha muitas cabritas e muito gado, muita ovelha, e ele fazia uma festa, mas em vez de pegar da dele, quis pegar essa cabritinha do pobrezinho. Aí Davi ficou nervoso, falou, merece morte esse homem.
Aí Natan, você é esse homem. Aleluia. Você, aí caiu a ficha, aí pequei, sou eu mesmo. Deus já sabe, porque Deus sabe tudo que nós fazemos em oculto e não adianta. Uma hora vem a luz, não adianta. Aí Davi falou, pequei, não, digno de morte. Aí, mas na hora que, como ele se arrependeu, aí Natan falou, tudo bem, Deus já transpassou o teu pecado, você não morrerás, porque adultério é igual a morte em Israel. Mas Deus, no Velho Testamento, fazia certas exceções. Davi era um homem de Deus. Aí, mas tem uma coisa, Natan falou, teu pecado foi transpassado, mas nunca mais a espada se apartará da tua casa. E o resto da vida teve guerra na família de Davi. Davi foi perseguido por Absalão, fugiu com os homens dele, foi apedrejado. Gente, vocês não sabem o que esse homem sofreu. E nunca mais tocou em mulher nenhuma, para quem não sabe. Quando ele tinha 70 e poucos anos, ele estava doente, puseram uma mocinha nua do lado dele. Quem se lembra disso? Lendo as escrituras. E ele não caiu mais. Davi, o pecado dele, ele falava, meu pecado. As dores que ele sentia, ele fala no livro de Salmos, o meu pecado. Tudo por quê? Por causa de uma olhada. Então, não olhem. Cuidado, irmãos. O olhar pode destruir sua vida espiritual. Sério, não? Sério, essa é forte, viu? Outro exemplo que eu peguei nesse texto de Samuel, voltando para a amizade de Saul com Davi, é o interesse. Quando uma pessoa olha com outros olhos uma outra situação, pode mudar o interesse dela. Saul era super amigo de Davi. Por quê? Davi salvou o reino de Israel. Jogou uma pedra na testa do gigante e todo mundo estava com medo. Lá em 1 Samuel, abra lá, no capítulo 16 primeiro, é a famosa, Davi é chamado para ser eleito por Samuel, o profeta. Depois, no capítulo 17, vem a guerra contra os filisteus, né? E Davi é mandado lá para levar comida para os seus irmãos. O que acontece? Davi vê todo mundo fugindo do gigante Golias, porque o homem era enorme, 2 metros e pouco de altura, e chamava todo mundo para briga e ninguém vinha. Mesmo Saul, que era grandão, não tinha coragem de enfrentar. E estava tirando, vamos dizer assim, uma de Israel. Falava, vocês não são de nada. 40 dias debochando de Israel. Falando assim, quem ganhar de mim, se ganhar de mim, a gente se rende a vocês. Se nós ganharmos, vocês são submissos a nós, vocês serão escravos. Aí, aquela bagunça toda, todo mundo com medo. Davi chegou lá para levar comida para os irmãos dele e falou, escuta, o que está acontecendo aqui? Vocês estão com medo? Ele está afrontando o Senhor dos Exércitos, já matei um urso, já matei um leão. Ele falou, pequenininho Davizinho, ruivinho, sujinho, cheio de cocô de ovelha. É um homem simples, um menino simples, do garoto. Aí ele insistiu, chamaram Saul, ele falou para Saul, já matei leão e urso, eu mato esse cara. Falou para Saul, Saul falou, bom, então vai, leva o menino lá. Tentou pôr primeiro a armadura do Saul, nem conseguiu segurar, a espada, só ela pesava 70 quilos. Ele deixou tudo para lá, pegou a estilingue dele, que na época era uma funga, pegou uma pedra e com a corda bateu com a pedra na cabeça do gigante, derrubou o gigante, cortou a cabeça do gigante e trouxe, está aqui, ó. E ele foi eleito assim, o queridinho de Israel. Foi uma bênção, todos o aceitaram. O Jonathan, olha só, Jonathan, o filho de Saul, Jonatas, na verdade, está aqui no verso 1 de capítulo 18, amou Davi, se tornou o melhor amigo dele, amicíssimo, ficava junto, deu a espada, deu o escudo, deu a roupa, deu tudo para Davi. E Saul gostou muito, falou, não, esse menino não vai mais para casa. Saul amou Davi, falou, esse menino vai ficar comigo, vou criar dentro do palácio. Ele entrava e saía, como ele queria, que nem os filhos do Bolsonaro, entra e sai, faz o que quer, entendeu? Até o dia que as mulheres falavam assim, nossa, que maravilha, Saul matou os seus milhares, cantando na rua, mas Davi matou 10 milhares. Aí Saul olhou, falou, opa, mudaram os olhos dele sobre o menino. Só falta pegar o meu reino agora, ele falou, ele pensou. Aí olha o entendimento dele, esse menino é um problema. Aí ele começou a tentar matar Davi, tanto é que ele jogou 2 vezes a flecha contra o menino para matar o menino. E depois houve uma guerra terrível de
de pega-pega. E Davi teve chance de uma vez de matar o Saul, não, ele só cortou um pedacinho da capa, para provar para ele que ele podia ter matado, ele não matou. Enfim, os olhos, quando crescem os olhos da cobiça, mudam os interesses. Quantas vezes uma pessoa entra na igreja, humilde, abençoada, cheia do Espírito, de repente começa a crescer os olhos, olha, pastor tem isso, o outro tem aquilo, esse irmão tem aquilo, começa a crescer os olhos, muda o interesse. Uma pessoa que vai trabalhar na sua casa, eu tive umas moças que trabalharam na minha casa, no começo eram humildes, começou a crescer o olho e começaram a me roubar em casa. Qual o problema? Mudaram os olhos. Interessante isso. Então, queridos, os olhos são um problema, porque mudam o teu interesse. O cego não tem esse problema. O cego vai no shopping e não volta com uma nova sandália. Não volta com um novo presente, uma nova camisa. Para ele bastar 2, 3, uma lava, outra põe, porque não tem diferença para ele. Imaginam isso. A não ser para aqueles que se importam e falam, você vai mudar hoje e tal. Senão, não. Vocês entendem isso? Então, os olhos determinam a vida do cristão. É muito importante isso aqui. Os olhos mudam a visão, até com relação aos ímpios. No Salmo 73, olha só. Hoje eu estou usando bem o Velho Testamento. Olha. Salmo 73, diga a glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha só essa aqui. Ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Olha só. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver, olha que o problema do salmista, ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso acontece muito dentro da igreja. O indivíduo se converte, está na igreja e começa a ver o vizinho, o amigo, um parente que não é cristão prosperar. E ele fala, poxa, mas eu que sou crente, vou na igreja, não faço nada de errado, não tenho tanta prosperidade como esse que prospera. Aí começa a mudar os olhos dele. É interessante, começa a mudar, a visão começa a mudar. A pessoa pode cair por causa disso. Se você continuar lendo o Salmo, ele fala que ele quase caiu, porque ele não entendia como os olhos dessa turma eram cheios de gordura, quer dizer, as pessoas eram altivas. A pessoa que tem dinheiro, que não é da igreja, ela é altiva. Ela fala, para que eu vou querer Deus? Para que Deus? Para que Deus? Estou bem assim. Né? A pessoa não quer saber. E o cristão, ele fala, não é possível que eu tenho lutas e o outro não tem. Problema dos olhos. Irmãos, os olhos ditam o teu futuro. Você está com a tua esposa em casa, aí aparece na telinha, porque é o seguinte, ó, tudo é por causa da propaganda. Você vai num lugar e começa a ver as coisas, começa a ver, enxergar, e aquilo muda o seu coração. Como é impossível colocar a vitrine dentro da sua casa? Tem a internet, que é uma vitrine constante. Internet. Hoje está provado que a pessoa passa 1/4 do dia conectada. Sabiam disso? A grande parte. A média é essa hoje. É muito tempo. Ou smartphone, ou computador, ou tablet, ou televisão. 1/4 do dia está ligado na visão. E essa visão tira de você a conexão com Deus. Você começa a enxergar as coisas físicas, visíveis. Isso muda o teu coração. Você vê que mudou o salmista. Esse é o problema, a gente muda a nossa vida. A pessoa então começa a enxergar aquilo que não deve. O homem tinha se livrado do adultério, ele começa a enxergar na televisão adultério, prostituição. A Gretchen, essa raça toda, tá feia a Gretchen agora, né? Pelo amor de Deus, mas é o que passa, coisa que não presta. E aquelas moças que dançam, peladas. Então a pessoa olha e fala, ai, eu com essa aqui cheia de celulite, olha lá. Isso é malignidade. Olha o que é a TV. A TV e a internet fazem o seguinte, ó. Fazem o quê? Mostram o quê? Conforto. Tudo ilusão, hein? Facilidade. Desconcentração. A pessoa para de se concentrar em Deus. Festa, riqueza, luxúria, prazer, glória humana, ídolos, aplausos, amor, sexo, deleite, ilusões, vaidades, fantasia, perfumes, carrões, valores falsos, decotes, tudo que insinua maiores, nudez total.
requinte, falta de vergonha, beijos, carícias. A pessoa é atraída por tudo isso. Tudo que eu falei está ali, jogando na sua sala. E não é verdade, viu? Que a vida dessa turma é uma ilusão. Eu atendo artistas no meu consultório, vocês sabem disso. Todos tomam o mesmo remédio que todo mundo, é tudo igual. E muitos são antidepressivos. Não pense que a vida dessa turma, aquilo é uma ilusão. A televisão, a internet são uma ilusão. Mas as pessoas se encantam. E como não conseguem atingir, ficam comendo desse alimento maligno, que não é de Deus. 1 João, capítulo 2, abra lá. Ai, pastor, isso parece aqueles crentes tradicionais. Ué, a Bíblia mudou? Eu falava isso para a Silvinha quando eu vinha. A Bíblia mudou? Os crentes parecem que estão mudando agora. Antigamente não podia o nudismo. Hoje está tudo pederastia, prostituição, homossexualismo, beijo na boca de homossexuais. Que palhaçada é essa? Ah, mas o senhor vai preso. Vamos todo mundo junto, então. O que eu falei? 1 João. Ah, palhaçada. 1 João capítulo 2. Esse mundo é do diabo. Abra lá, olha lá. Vocês têm que se preocupar com o mundo vindouro, que esse já acabou. É uma questão de tempo. Está aí, guerras e rumores de guerra. Ataca a Venezuela ou não ataca? Fica do lado da China ou dos Estados Unidos? A China está se preocupando porque não pode perder o mercado, mas também odeia os Estados Unidos, e a Rússia está preparada porque está louca, porque quer bombardear. Enfim, é só guerras e rumores. É o que Jesus falou. Está se cumprindo, esse mundo já foi. Ah, mas por que nós estamos aqui? Para vocês se converterem e ficarem firmes com Jesus, porque não pense que vai ter outra chance. Ah, mas vai ter um segundo arrebatamento? Não vai. É agora ou nunca. Ou vai agora, ou vai depois lembrar de mim. Fala. Eu vi uma escola de samba que usou na comissão de frente o Satanás. Satanás vencendo Jesus, eu nem queria nomear, porque isso aí, a Bíblia fala assim, o que eles fazem, nem se nomeia entre vós, de tão torpe que é aquilo. Pegar uma figura das trevas e matar Jesus, um corpo ali que parecia um homem querendo se fazer de Jesus. Escuta, por que não pega então Iemanjá e dá uma facada em Iemanjá? Que a Globo defende a macumba. Nunca vi ninguém agredido Iemanjá, ou São Jorge, ou qualquer casta desses demônios, porque são demônios. Ah, mas pastor, o senhor está sendo agressivo. Eu estou falando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tudo isso aí não é de Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É caminho, é vida, é Jesus. Agora ninguém agride. Nós não falamos mal deles. Agora estou falando, eles falaram mal de Jesus. Agora estou falando. As cobras satânicas, os caboclos, todos que vocês que recebem espíritos, estão recebendo demônios e não sabem. Ah, mas o senhor está falando claramente, estou falando claramente, espiritismo não é de Deus, macumba nem se fala, e a Globo é de Satanás. Então, ela financiou os Gaviões de Fiel e perderam. E perderam, parece que perderam. Quem ganhou foi os palmeirenses. E glória a Deus por isso. Não ligo para futebol. Vocês nunca viram o pastor Lenildo pregando futebol aqui? Não ligo, estou pouco ligando. Mas se é para escolher um, eu sou do Verdão. Se é para escolher... Mas, então olha só o que diz a Bíblia. Vamos à Bíblia, o que importa é a Bíblia. Vocês não leem mais a Bíblia por quê? Porque fica na internet de Satanás. Sabem tudo, sabem a vida das atrizes, quem casou com quem, eu não sei de nada. Todo dia tem uma moça aqui que era cantora, eu falei, nunca vi na minha vida. Eu fui cumprimentá-la, mas não conhecia. Eu vou mentir. Entrou o Luciano de Camargo no meu consultório uma vez, eu olhei e falei, quem é você? Eu falei, eu sou o Luciano, eu falei, não conheço. Desculpa. Pastor Lenilton não é deste mundo. Me interessa a medicina porque trabalho com ela, é através dela chego às almas. Trato o corpo para ver se a turma tem tempo e chance de se converter. Olha aqui, ó. Não ameis o mundo, verso 15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem gente que não adianta. Nunca vai trocar o carnaval para vir para a igreja. Ama o mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Puxa vida. Então a vontade de Deus
inclui, ela passa pela santidade. Está escrito aqui. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia fala que só entra no reino quem faz a vontade. Isso está em Mateus 7:21. Foi a primeira coisa que eu preguei na vida em 1986, no mês de outubro, na Assembleia de Deus de Registro. Quem lembra, em 86, quem estava vivo em 86 aqui? Meu Deus! Pirata, você é velho assim, pirata? Então, eu já pregava em 86. Olha só, Mateus 7. Eu preguei isso naquela Assembleia e o pessoal fica escandalizado, Marcelo, que eu não sabia que a turma assistia televisão. Porque quando eu me converti, eu falei, tem que largar a televisão. Só que o pessoal assistia televisão. E quando eu falei que televisão era do diabo, o pessoal emudeceu. Eu falei, mas peraí, vocês não cortam o cabelo, porque naquela época era assim, né? Não corta cabelo, mulher não rapa pelo. Mas o rock santeiro tem que assistir. Mas para que eu falei isso? Nossa, a igreja veio abaixo. Ó, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está aí, ó. Tem gente que não vai gostar do que eu estou lendo, mas está na Bíblia. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quem é que entra no céu? Aquele que faz a vontade do Pai. Este entra no céu. Então, o que é a vontade do Pai? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra lá. Abra lá 1 Tessalonicenses 4. Está escrito qual é a vontade de Deus. A gente prega tanto a vontade de Deus, mas está na Bíblia. Vamos ler. Olha aqui, ó. Que bom, nós temos aqui a nossa advogada Alessandra, que a coisinha ela me defende na lei. Aliás, é proprietária de um grande escritório de advocacia aqui em Alphaville, quem precisar, crente firme. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha qual é a vontade de Deus, santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Olha aí, o problema é esse. O problema é o sexo. O problema é a vaidade, o problema é a sensualidade, o problema é a libidinosidade. O problema é toda essa frenesi. Tudo isso, pode ver. O que é carnaval? Sexo. Se fosse só de homem, não teria essa... Bom, agora tem, né? Porque agora parece que tem mais homem procurando homem do que procurando mulher, né? Não dá para falar mais nada. Mas, olha aqui, ó, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Deus quer santidade no corpo, porque o corpo é templo do Espírito. Se o teu corpo é templo do Espírito, o Espírito quer operar, usar a sua vida, habitar. Deus, Jesus quer morar em você. Ele vai morar o quê? Num lugar sujo? Com outros espíritos de pombagira? Porque o sexo está ligado à parte espiritual. A prostituição vem da pombagira. Então, toda vez que a pessoa se une em sexo com uma outra, produz um espírito maligno. Está em 1 Coríntios, capítulo 6. Abra lá. Pastor, por que você está falando disso? Nem eu sei. Tem algum endereço, mas nunca vamos saber, só no céu. 1 Coríntios 6. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 16. 1 Coríntios 6, 16. Estão assistindo ainda o programa ou já estão desligando? Estão assistindo? Ó. Porque agora a pessoa começa a doer, vou desligar esse bobo desse pastor, eu estou um pouco ligando, não pagam minhas contas, ó. A única pessoa que eu devo satisfação aqui é o pastor Marcelo e o pastor Jairinho, que são meus amigos. 1 Coríntios, penso igual, 1 Coríntios 6,16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, opa, olha aí, ó. Porque serão, disse, dois uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, se eu sou de Jesus, eu não posso me unir na prostituição. Porque vai dividir o espírito. Olha aqui, ó. Aí ele fala assim, no verso 18, fugir da prostituição. É que é difícil, mas é preciso. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a partir de agora, os teus olhos são de Jesus. Ele quer enxergar o mundo pelos seus olhos. Percebeu? Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Olhos bons. Olhos bons que, olha só, que infelizmente Sansão não teve, né? Sansão não teve. Na hora que ele olhou dali, ele falou, que gatona, que linda. Era um nazireu. O homem entortava colunas
de ferro, o homem matou 1000 homens com uma queixada, com um pedaço de osso. O homem era uma força, mas perdeu tudo por causa dos olhos. Depois, tanto é que o que aconteceu com ele na hora que ele pecou? Vazaram os olhos. Como dizer, foi ele que te destruiu. Então você vai ficar sem eles agora. Fica o resto da vida cego. Fantástico. Então é assim, irmãos. A mulher de Ló, ela teve que olhar para trás. Era só ir embora. Sai de Sodoma, que vai ser destruído. Os anjos puxando. Vai cair fogo do céu. Fogo e enxofre. Vai destruir toda a cidade. Não olhe para trás, mas ela, eu quero ver o shopping, o que vai acontecer com o shopping, minhas amigas, eu quero ver, eu preciso ver, pastor. Pastor, é difícil viver isso, pastor. Eu preciso ver meus amigos, minhas amigas. Olhou para trás, morreu, virou uma estátua de sal. Sério isso, não? Aí eu fiz uns trocadilhos aqui para vocês, legais, olha. O primeiro olhar é o acaso, sem culpa. Quando você olha o que não presta, você olha sem culpa. O segundo olhar é malícia, com culpa. Então, primeiro olha, você fala, opa, não posso olhar. Se você insiste depois, o segundo olhar tem culpa. O primeiro olhar é tentação. O segundo olhar, intenção. Olha só. O primeiro olhar é contingência. Aconteceu. O segundo olhar é concupiscência. O primeiro olhar, a primeira olhada, o diabo chama. Na segunda olhada, eu atendo. Na primeira olhada, ela é do corpo físico. A segunda é do corpo do pecado. A primeira olhada é cheiro da bebida. A segunda olhada é o gosto da bebida. Se eu não olho a segunda vez, eu repudio. Mas se eu olho a segunda vez, eu aprovo. Eu tinha um amigo na Santa Casa, ele era um mulherengo, terrível. Um mulherengo terrível. Eu falava assim para ele, mas meu amigo, você não tem uma mulher que você não pare de tentar? Ele olhava para todo mundo, mexia com as enfermeiras, terrível. Abominável, tanto que ele fazia. Eu era do mundo, hein? Aí ele falou assim, Lenilton, não tem mulher que não olha, não sei algumas. Eu falei, quem são essas? As crentes. Falei, mesmo, quando é crente firme, não adianta mexer. Falei, opa, aquilo guardei na minha cabeça. Falei, interessante, o dia que eu for, então, escolher pegar uma crente. Fiquei comigo aqui na cabeça, nunca me esqueci. Era do mundão. Mas então a história, se a pessoa não olha, ela repudia. Se olha, aprova. A aprovação é casamento, é união, é concessão, é desejo. A insistência no olhar é perigosa. Que coisa fantástica esse estudo, viu? Se eu não olho a segunda vez, eu crucifico a carne. Então olha a primeira. Não vou olhar a segunda para crucificar a carne. Se eu olho a segunda, eu crucifico a Cristo. Porque aquela segunda vez pode me levar para a morte. Então está a moça no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para a igreja, em santidade total. De repente chega um bonitão, saradão, sabe como é que é? Todo rachado assim aqui. Eles fazem questão das conexões entre os gomos do reto abdominal, do oblíquo externo e do transverso. São os músculos do abdômen. Eles gostam da anatomia. Estão todo lá. Aí ela olha aquilo e fala, ai Jesus, bem melhor que meu namorado lá da igreja. Aquele gordinho da igreja, esse aqui tão lindo. Aí o malandrão usado pelo diabo fala, ô garota, tudo bem? Puxa, a gente podia trocar uma ideia, né? Aí ela entra numa guerra. Sim ou não? Ela fala, poxa vida, vou para a igreja? Não, mas só hoje. Não posso perder. Olha, nunca tive um rapaz tão bonito. Ela pega e cai por causa dos olhos. Se ela fosse cega, ela não cairia. Quando aquele homem foi curado da vista, Jesus falou assim, eu vim a este mundo para os que não enxergam, vejam. E para os que veem, sejam cegos. Está lá em João capítulo 9, olha essa passagem, nem lembrava dela, lembrei agora. Abra lá. E hoje cai a audiência, né? Deve ter 1000 e tanto, hoje com esse assunto triste. Não, com esse assunto pesado, a pessoa, não, vou assistir Jornal Nacional, aquelas mentiras satânicas. Ó, bastante comentários. João capítulo 9, olha lá, verso 39.
Eu vim a este mundo para juízo, Jesus falou, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ué, por quê? Aí os fariseus ficaram nervosos, falaram assim, os fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Aí Jesus disse, se fossem cegos, não teríeis pecado. Olha que coisa linda, Jesus falando o que eu falei, quando a pessoa é cega, ela não tem pecado, olha aqui, ó. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Por quê? Porque o outro coitadinho era cego, não enxergava nada, não tinha malícia, nada. Jesus foi lá e curou o cego, acabou. E significou o que ele passou a entender espiritualmente Jesus. Os outros falavam que entendiam da lei, que faziam as coisas de Deus, só que faziam tudo errado, então eles eram cegos espirituais. E por isso que Jesus falou, vosso pecado permanece, por isso que vocês são cegos. Então os que enxergavam para esse mundo, estavam cegos espiritualmente. É o que Jesus jogou na cara deles de João 9, 39, 40 e 41. Entendeu? Interessante, né? Então, queridos, a prova da crucifixão pelo olhar. Mateus, capítulo 5. Estou acabando, abra lá. Eu falo assim desde já para a turma já nem desligar, entendeu? Mateus 5. Santidade, Armando. Pode sentar, Armando, não paga nada. Não precisa mais, chega, senão eu não durmo, Armando, obrigado. É um santo. Eu nunca vi, Marcelo, um diácono tão abençoado. Glória a Deus. E se bobear, ele prega aqui, viu? Prega aqui, ele prega, sabe tudo. Mateus capítulo 5, queridos, verso 27, olha o que está escrito aqui, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, Velho Testamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, o que é atentar? Olhar, fixar os olhos numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então eu posso olhar para as suas irmãs, glória a Deus, glória a Deus. Agora, quando a pessoa olha para a outra, fala, olha só, e começa a ruminar, aquilo é atentar no seu coração, já cometeu adultério, é a mesma coisa. Perceberam? Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, o que significa isso? Eu preciso crucificar, não é arrancar literalmente, que tem gente que não tem olhos, mas continua pecando na imaginação. Então, arrancar aqui é arrancar do pensamento, arrancar a malícia do teu coração. Isso está em Jeremias 4,14. Eu ia pregar isso domingo, nem preguei. Mas é um texto bom. Olha aqui em Jeremias 4,14. Aliás, quando se falar em batismo, tem que falar nisso. O batismo tem que lavar o indivíduo da malícia. Jeremias 4,14. Olha que texto lindo. Olha. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Olha que lindo. Velho Testamento, hein? Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Então o problema não é o sexo, irmãos. O sexo no casamento, ele é totalmente abençoado. Tanto é que o marido e mulher não se envergonham mais um do outro. Por quê? É que nem no Jardim do Éden. Antes da queda, Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam, diz a Bíblia. Por quê? Porque eram casados numa boa, na bênção. Na hora que entra a malícia, o que a serpente fez com Eva? Propiciou o sexo com malícia. O sexo com malícia é o problema, e não o natural. O natural não tem problema, é o casamento. Agora, fora do casamento é um problema. Então hoje o que nós temos? Pessoas que estão namorando, fazendo sexo com malícia, perigoso. Depois que casa, não quer fazer mais nada. Beija feito não sei o que antes de casar. Depois que casa, não se beija mais. Já viram isso? Devia ser o contrário. Deve ser o contrário, irmãos. Porque, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Olha que sério. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Mau pensamento é a pessoa ficar fixo com aquele pensamento ruim. Tem que sair do teu coração. Como é que faz isso? Jeremias 4,4. Olha que lindo. Antes do tempo, olha o que fala aqui, ó. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Olha que interessante o texto. Está gostando? Muito pesada a palavra. O Rubens te trouxe num dia perigoso hoje, viu? Eu falo assim, mas esse cara é doido, ele deve estar pensando. Ele falou assim, não, porque ele prega sobre o universo, a velocidade do som, tá? Chegou aqui, você está ouvindo pancada. Ó.
circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. O problema do ser humano é a malícia, é o desejo, é a concupiscência dos olhos. Os olhos têm que mudar. Ah, mas não é fácil, pastor, mas esse é o segredo de uma vida abençoada. É o sim ou o não. É o pecar, é o não pecar. É olhar e não olhar mais e viver bem. Que se Davi tivesse orado a moça e falado assim, olha, manda falar para a moça tomar banho num lugar reservado. Pronto, resolvi o problema. O reino de Israel não teria sido rachado no meio. Mas não, mas ele pecou. Então mudou todo o curso das coisas. A coisa pode mudar na tua casa e só misericórdia para restaurar uma situação dessa, quebrada. Olha o que diz Jó 31, abra lá. Quando vem na cabeça eu não posso esquecer, senão falha depois. Jó 31. Verso 1. Fiz concerto com meus olhos. Olha aqui, como o olho na Bíblia é famoso, né? Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Virgem aqui é mulher, né? Como é que eu vou olhar para fixar numa mulher? Se eu já falei para os meus olhos, e você agora não pode mais errar. Ou então você não pode errar. Então faz um concerto com os teus olhos. Não faça isso. Porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a consciência. A consciência é o seguinte, eu tenho uma família. Eu preciso preservar minha família. Eu tenho um pacto com Deus, que está me olhando. Então não posso errar. Ah, mas é difícil. Mas se errar, Jesus perdoa. Perdoa, mas vem uma consequência. Não compensa. O crime não compensa espiritualmente. Porque depois é outra história para restaurar. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, eu fixaria numa virgem? Qual foi a recompensa por Jó ser assim? Foi super abençoado. Lá em Jó 40, restituiu tudo em dobro. Por quê? Porque ele era um homem santo de Deus. Então o segredo está nisso. O problema dos antediluvianos, o problema do mundo antigo, do passado, foi que os homens olharam para as mulheres com maus olhos. Olha em Gênesis capítulo 6. Mas pastor, que assunto pesado. Se eu soubesse, eu não tinha vindo hoje. Ia ficar em casa, comendo uma pipoca, assistindo Netflix. Glória a Deus. Não, eu sou realista. Eu vou fundo. Porque a verdade é o seguinte, a palavra ela tem que cortar o pensamento e o coração, né? Por tudo em ordem. Gênesis 6. Olha só essa aqui, Marcelo. Gênesis 6, aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Verso 2, viram, olha o olhar aqui, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E aqui mudou a história da humanidade. E tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Começou aqui o entrelaço de filhos de Deus, um tipo de ser que havia naquela época, com os filhos de Adão, os filhos dos homens. Começaram, alguns dizem que é o contrário, os filhos de Adão começaram, não é isso não, os filhos de Deus aqui são anjos que andavam aqui com os homens, vocês querem saber? Prova isso, segura em Gênesis 6 e vá para Jó capítulo 1, eu tenho que provar que senão vocês vão pensar que eu estou com heresia, principalmente o pessoal aí, a Vanessa, está aqui hoje pela primeira vez, fala, esse pastor é herege, né? Eu preciso mostrar na Bíblia, Jó 1, mostra quem são os filhos de Deus, olha aqui, ó. Jó capítulo 1, segura com a mão lá e vai para Jó capítulo 1, olha aqui, ó. Jó 1, 6, olha aqui, ó. Vindo um dia em que os filhos de Deus vierem apresentar-se perante o Senhor, ora, filhos de Deus são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, pronto, está provado, o exército celestial, que nem aquele que se pôs diante de Jeová em Crônicas, que Jeová falou assim, como farei para destruir Acabe? Aí vinha um espírito e falava, faz isso, outro faz aquilo, aí um falou assim, eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas. Ora, esses espíritos são os anjos, está aqui, ó, filhos de Deus, que entraram nas mulheres, lá no Velho Testamento, lá antes de Abraão, lá na época pré-diluviana. E como é que era a vida daquela turma? Era só festa, come, bebe e bagunça, e carnaval, já tinha carnaval naquela época. Na época de Matusalém, tinha carnaval.
era da pesada. Até mandei no grupo da palavra um negocinho desse aí para vocês, né? Eu não sou de mandar muitas coisas, mas eu só mandei para vocês aí do grupo da palavra. Como era no pré-dilúvio. E o que aconteceu? Deus se indignou. Então disse o Senhor, verso 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. E realmente, hoje dificilmente alguém passa dos 120. Foi decretado aqui a limitação do ser humano, porque nessa época, por exemplo, Matusalém tinha 960, Adão morreu com 930, para quem não sabe. Os homens viviam que nem a árvore naquela época, né? Então o que aconteceu? Depois, na hora que Deus viu a bagunça, o pensamento era só mal, ele falou, vou destruir. E houve destruição. E Jesus fala o mesmo para hoje. Mateus 24, abra lá. Hoje está acontecendo a mesma coisa que aquela época, irmãos. Hoje está acontecendo a mesma coisa, o pessoal só quer ver o que não presta. Mateus 24. Não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. Querem saber de carnaval. Querem saber de sexo livre. Prostituição. Está aí cheio de AIDS. As pessoas morrendo de AIDS. Por aí. As pessoas morrendo. Está aumentando o AIDS de novo agora. Parece que não aprenderam. Eu quero ver a hora que esse coquetel não funcionar mais. Vai ser um caos. Quero ver. Porque tudo tem limite. Tem antibiótico que já não funciona mais. Mateus 24. Aqui, verso 36. Porém, daquele dia e hora, que é o fim do mundo, que é a volta de Jesus, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora, olha o sinal forte da volta de Jesus, Jonatas. Olha só. E Leandro lá atrás também. Abre o olho, olha só. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que acontecia? Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. O que é casar e descasar? Casar, descasar. Casar, descasar. Fica com uma hoje, amanhã com outra. Então, é esse circuito de prostituição. É o que havia na época de Noé, é o que está hoje acontecendo. Hoje está pior que Noé. Porque em Noé nós não vemos tanta droga, tanto homicídio. A pessoa mata por 10 reais, mata por nada, odeia, os homens se odeiam. Os traficantes sabem que vão morrer, mas querem que todo mundo morra. Está demais esse mundo, está um caos, meus queridos. Esse mundo está um caos. Entrou o Bolsonaro, até agora não mudou nada, Deus quer que mude. Mas não vai mudar se o espírito não mudar, esse é o problema. Esse é o problema, que o ser humano não entende isso. Olha aqui, ó. Então comiam, bebiam. O pessoal hoje come, bebe, viaja e brinca, e sexo. E, eu preciso assistir um filme agora. Agora não sei o quê. A pessoa fica desesperada para tomar o tempo com coisas deste mundo e não com as coisas de Deus. Cada vez menos o ser humano pensa em dobrar o joelho e orar. Porque ele está se afastando de Deus por causa do excesso dos meios de comunicação que estão nas mãos do diabo. Quando eu preguei sobre a marca da besta, o número da besta é esta marca da televisão, da internet, de toda a situação da mídia, que toma o tempo da pessoa. Eu cheguei em casa, irmãos, eu tenho que ver exame de paciente 11 horas da noite, que a pessoa fala assim, doutor, o que eu tenho? Ele escreveu às 10 da noite, o que eu tenho às 11 me cobrando? Mas amanhã eu vejo, não tem conversa. Então nós estamos hoje enredados nessa rede de computadores. Isso aí é a escravidão tecnológica que tira o homem do foco espiritual. Tem que ter muito amor a Deus para permanecer fiel. Que o olhar não é só sexo, não. Olhar é olhar, a gente perde tempo olhando aí, ó, as câmeras, olhando, consumindo. E cada vez mais a coisa está fácil. Televisão, que antigamente era uma nota, qualquer televisão custa aí 500 reais, você compra uma televisão. Qualquer celular você compra por 100 reais, está assistindo em casa. Então hoje todo mundo tem acesso à imagem. Para quê? Para tomar conta daquilo que é só Deus que tomaria o seu coração. Essa é a verdade. Os antediluvianos caíram. E hoje nós estamos passando pela mesma coisa aqui, ó. Casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha que interessante, as pessoas não percebem
Não perceberam que Noé entrou na arca. E hoje ninguém percebe que a turma está se convertendo. O que significa entrar na arca? É entrar na igreja. A igreja é uma arca. Nós somos, Jesus e Noé, nós somos os bichinhos que estamos nos convertendo. Sabiam disso? Os animais que entram na arca são os seres humanos. Quanta cobra por aí que daqui dentro vira um santo? Entra cobra, fica quietinho depois. Não é verdade? Lobo, está cheio de lobão na igreja convertido. Entrou lobão, fica quietinho aí, porque dentro da arca eles ficaram quietinhos. Elefante, né? Girafa, está cheio de, né? Serpente. Então, os bichos entram na arca, mas o mundo não percebe. Às vezes você se converte, mas como é que você mudou de vida, fulana? O que aconteceu? Virou crente, agora você fala, sim, que bobeira. A pessoa não percebe que ela está perdendo tempo e vida, porque depois não tem volta. Porque na hora que fechou a arca, o que aconteceu? Olha aqui, ó. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso que eu não acredito nesse negócio de que arrematou e depois tem mais uma chance depois de 7 anos. Isto é heresia. Mostra na Bíblia onde está escrito isso. Não entra nessa, porque tem gente falando assim, Alenilton, eu prefiro ficar para a segunda vez, me deixa em paz. Quero curtir um pouco a vida, mais 7 anos me degolam, acabou. Que é isso? Não entra nessa, não, ninguém sabe. Porque o fim do mundo não vai vir como você pensa. O fim vem junto com a volta. 2 Pedro 3. É a primeira, tem que ser na primeira, vocês têm que subir agora. Acabou. Mas está escrito aonde na Bíblia? Me mostra alguém aqui. Onde está a segunda vinda? Jesus vai vir uma vez e acabou. 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Por que ele é longânimo? Porque ele sabe que a hora que ele voltar, não tem outra volta, é uma só. Porque senão ele voltaria e em 7 anos faria o resto da obra. Mas não, como é uma só, ele está sendo longânimo, querendo o quê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Verso 10, mas o dia do Senhor, ora, o dia do Senhor é o grande dia, o dia da volta, virá como o ladrão de noite. Quer dizer, a volta de Jesus virá como ladrão. Ninguém espera, pode ser amanhã, ninguém sabe. Pode ser amanhã, vai saber. Para quem estava lá no Brumadinho, já veio. Porque o dia do Senhor é o dia ou da minha morte, ou o dia da volta literal, que é o dia do arrebatamento. Porque o arrebatamento vai ser junto com a volta. Olha aqui, ó. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então, ao mesmo tempo que Jesus volta, os céus passam com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, é o quê? Uma hecatombe nuclear, clara. Eu posso afirmar isso hoje. Na época de Pedro, ninguém imaginava como o sol, ou como o céu ia queimar, como que os elementos iam arder, como é que uma pirâmide ia de ser derretida. Hoje, pela eclosão nuclear, nós temos mais de 100 vezes a destruição da Terra em megatons. Coreia, China, Estados Unidos, Rússia, todos o arsenal destrói a Terra, hoje. Mas haverá uma remanescente? Vai, porque nem na época de Noé. A arca foi tirada e sobreviveu a hecatombe, o dilúvio, como está aqui, 2 Pedro 3, verso 5. Olha aqui, ó. A terra foi tirada da água, agora a próxima vai ser o fogo. Haverá um remanescente, porque vai existir o milênio. Nesse momento do final do mundo, vai subir a igreja, a terra vai ser destruída, quase que 99,9%, mas haverá um remanescente fiel, que vai crescer em 1000 anos novamente. Onde vai ter esse remanescente? Nas usinas antiatômicas, na chamada Estação Internacional. Isso não vai ser atingido. Interessante, né? É como foi nos dias de Noé, haverá um remanescente. Agora, uma coisa é fato, a igreja vai ser tirada e vai já começar a reinar com Cristo na Jerusalém Celestial, que é aquela cidade quadrangular, que eu já falei para vocês, já preguei sobre isso aqui, que vai estar longe da terra, iluminando a terra depois. Fantástico isso aí, vai ser uma coisa maravilhosa. E todo mundo que estiver na terra, que vai ter uma nova terra com gente aqui, tem gente que não crê nisso, mas a Bíblia fala, eis que cria novos céus e nova terra onde habita a justiça. Se tem, a justiça não vai nas pedras, a justiça vai estar onde? Nos seres humanos que estarão aqui. Vai ter nova terra com gente aqui. E eles vão ver
a Nova Jerusalém e vão falar, meu Deus, que maravilha, os santos estão lá. Olha lá, o Sérgio está lá, Miad, ele vem voar aqui na terra, porque vai ser que nem, nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus, nós vamos povoar o universo. Eu não estou brincando. Você acha que Deus fez todo esse universo de 13 bilhões de anos-luz para quê? Para nada. Nós, daqui da terra, sairá o sacerdócio real. Aqueles que vão herdar a eternidade. Milhões e milhões, milhares de milhares, com Jesus na eternidade. Não vale a pena você perder esses olhos com besteira nesse mundo. Não vale a pena ficar olhando as coisas malignas desse mundo, a sujeira desse mundo. Olhe para Jesus, esqueça o Satanás. Deixa a turma contemplar lá o diabo pegando um coitado lá, que não tem nada a ver com Jesus. Jesus está acima desses poderes. Está acima. Jesus está longe daquela avenida. Depois pega fogo lá e diz, ai, Deus não ajuda, não é que não ajuda. Deus está longe disso. Se houver um crente lá, não acontece a coisa. Amém, queridos? É muito forte. Às vezes eu fico pensando, o que será da nossa vida no futuro? Mas é isso aí. Eu acho que não tem mais nada a falar. Não tem mais nada a dizer. Amém, irmãos? O que mais que eu esqueci? Nada, não esqueci nada. Falei tudo que eu tinha que falar. Esqueci de falar algumas coisas. Por exemplo, Acã viu a capa, morreu ele e a família. Geazi viu os presentes que Naamã queria dar para Eliseu, voltou lá, escuta, dá para mim, isso aí pegou, morreu ele e a descendência ficou amaldiçoada. Então, irmãos, olho é uma coisa séria. Mude seus olhos. Mude sua maneira de ver, inclusive o Evangelho. Nessa noite de carnaval, onde as trevas reinam, os demônios estão soltos, aqui não. Aqui Jesus está preparando o teu futuro. Jesus falou assim, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês vão morar no céu. Não é brincadeira. O tempo passa assim, ninguém sabe o dia de amanhã. Tem gente morrendo com 22 anos aí, gente. E aí? Acabou. Os que puderem e chegarem lá, os mais sortudos que chegarem até o arrebatamento, glória a Deus. Vai ser uma bênção. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Palmas para Jesus.